Olá, hoje a gente tem notícias quentes, assim, direto do Rio de Janeiro, sobre o novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, sabe? O Banco dos BRICS. Isso mesmo. Saíram vários anúncios por lá, expansão do banco, membros novos, um pacote de grana para o Brasil e uns discursos que, bom, deram o que falar. Exato. Nossa missão aqui é tentar decifrar o que tudo isso quer dizer na prática, né? Justamente. Vamos dar uma olhada mais a fundo. Quem são esses novos membros? Para onde está indo esse dinheiro no Brasil? E como isso tudo se encaixa assim na estratégia maior do banco e nas discussões políticas do BRICS agora? Então vamos lá. A grande novidade mesmo que a Dilma Rousseff, a presidente do NDB, confirmou lá no Rio, agora dia 5 de julho, foi o sinal verde para a Colômbia e para o Uzbequistão entrarem. Com isso, o banco agora tem 11 membros, né? 11. Isso. E a Colômbia, na verdade, já tinha até formalizado um pouquinho antes, lá em junho. Se comprometeu com uma grana alta em ações, mais de $500 milhão. Nossa, E essa expansão, olha, não é por acaso, né? É bem estratégica. como assim? Bom, para um país como a Colômbia, por exemplo, entrar no NDB significa ter mais cartas na manga para financiamento, sabe? Aham. Tentar depender um pouco menos, talvez, das instituições financeiras mais tradicionais, ou até dos Estados Unidos. Embora eles façam questão de dizer que vão manter a neutralidade geopolítica, né? Claro. Mas isso acaba reforçando o papel do NDB como essa alternativa voltada para o sul global. A promessa é financiar infraestrutura, desenvolvimento sustentável e com, segundo eles, menos condicionalidades que um FMI, um Banco Mundial. Entendi. Então a lista agora tem os 5 fundadores, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, mais Bangladesh, Emirados Árabes, Egito, Argélia e agora Colômbia e Uzbequistão. Faz sentido mesmo essa busca por mais opções financeiras. E, assim, essa expansão não foi só de países, né? Teve anúncio de investimento pesado aqui para o Brasil também. Sim, teve. A Dilma anunciou um pacote bem robusto, 29 projetos aprovados para o Brasil. Isso soma uns $7 bilhões. Uau, 7 bilhões. É bastante coisa. E ela também mencionou que o banco já liberou mesmo os desembolsos para cá, já chegaram a R$ 4 bilhões. O que daria, sei lá, uns 18% de tudo que o banco já desembolsou no total. E quais são as prioridades por trás desses números todos? Para onde vai esse dinheiro? Olha, as prioridades que eles declaram, e que a Dilma reforçou, seguem algumas linhas principais. Primeiro, é continuar essa expansão, trazer mais gente para perto. Certo. Segundo, e isso é bem importante, é aumentar o financiamento e a captação de recursos em moedas locais. Ah, sim, eu vi algo sobre isso. Parece que uns 30% dos empréstimos já são feitos assim. A ideia é muito clara. Diminuir a vulnerabilidade com as flutuações do dólar, né? E, de quebra, fortalecer os mercados financeiros aqui da região. Entendi. Faz todo sentido. Além disso, tem um foco em tentar trazer capital privado para juntar com o público nos projetos. E também investir pesado em inovação, em reindustrialização, para evitar, como ela mesma disse, que os países virem só consumidores do capitalismo de plataforma. Interessante essa expressão. Tipo, para não ficar refém das grandes empresas de tecnologia globais, né? Exatamente essa é a ideia. Querem mais autonomia tecnológica e industrial. Entendi. E, bom, junto com esses anúncios todos do banco, o clima político lá no Rio também deu uma esquentada, né? Tiveram umas falas importantes do presidente Lula. Sim, exato. O presidente Lula fez críticas bem duras à ONU, chegou a classificar a organização como insignificante para resolver conflitos tipo de Israel e Palestina e para garantir um Estado palestino. Pesado. E foi além, né? Chamou a situação em Gaza de genocídio e também voltou a defender aquela ideia de ter uma moeda comum para o comércio entre os países do BRICS. Essa ideia da moeda sempre volta, né? E como essas declarações do Lula se conectam com o que o NDB está fazendo? Tem uma ligação? Tem uma ligação direta, sim. Criticar a ONU, defender o multilateralismo no comércio, que foi uma alfinetada clara no protecionismo, embora ele não tenha citado nomes, tudo isso mostra a ambição do BRICS de buscar uma reforma na governança global. Querem mudar as regras do jogo, então. Exato. E a proposta da moeda de comércio, mesmo sendo algo assim bem complexo e para longo prazo, ela casa direitinho com a estratégia do NDB de reduzir a dependência do dólar. Uma coisa complementa a outra. Empréstimo em moeda local aqui e a ideia de uma moeda de troca lá. Entendi. E até quando ele fala da necessidade de ter regras globais para a inteligência artificial,
Isso também entra nessa linha. É uma tentativa de definir coletivamente o futuro dessas novas tecnologias e não só aceitar o que vem de fora. Tá, então o quadro que a gente está vendo é de um banco do BRICS, o NDB, ganhando mais corpo, né? Com mais membros, mais dinheiro na mesa, um foco especial aqui no Brasil. Isso. E tudo isso vem junto com discursos que estão, assim, desafiando a ordem global como ela é hoje, pedindo reformas, propondo alternativas próprias do bloco. Precisamente. Se a gente olha o conjunto da obra, vai muito além de só financiar uma ponte aqui e uma estrada ali, sabe? Aham. Essas movimentações do NDB e esses discursos que cercam o banco, eles sinalizam que o bloco BRICS está mirando mais alto, está buscando mais autonomia para o chamado Sul Global. Certo. A grande questão que fica para a gente pensar, talvez, é até que ponto essa alternativa financeira e política que eles estão construindo vai, de fato, conseguir mexer nos ponteiros. Vai conseguir redesenhar as relações de poder e as regras da cooperação internacional nos próximos anos. Essa é a pergunta de $1 milhão, ou talvez de renminbi, né?